Olá, segundo ano, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem na medida do possível, considerando tudo isso que a gente tem vivido nos últimos dias. Eu trago aqui para vocês um material no sentido de complementar o trabalho com os PETs e com o Se Liga na Educação. Isso porque, tanto nos PETs quanto nos vídeos do governo de Minas, às vezes o conteúdo é passado de uma forma um pouquinho acelerada e talvez dificulta a compreensão de vocês. Fiz tudo de forma bem amadora mesmo, tá? Então não tenho câmera profissional, o notebook também não ajuda muito. O governo de Minas não está permitindo, né, a gente comprar um material melhor, então por enquanto é isso mesmo, tá? Uma coisa até um pouco improvisada, mas que acho que ainda assim pode ajudar na compreensão dos conteúdos. E a gente começa falando de alguns conceitos, algumas palavrinhas que vão ser recorrentes ao longo desse conteúdo de segundo ano, que podem parecer às vezes até óbvias, mas talvez nem todo mundo entenda esses conceitos. Então a gente vai passar por esses conceitos aqui para esclarecer um pouco sobre eles, certo? Nesse segundo ano, a gente inicia com a questão da sociedade moderna, a era moderna. O que é a idade moderna? Não tem nada a ver com eles serem modernos em relação a um período anterior, tá? Embora eles até se vissem dessa forma. Mas a Idade Moderna é o período aí que vai entre 1453 e 1789, fica entre a Idade Média e a Idade Contemporânea, e ela vai ter algumas características, né, que levaram os estudiosos a marcar esse período como um período específico. E a gente está falando principalmente de Europa, tá? Então, se na Europa vivia-se a Idade Moderna, talvez em outras regiões isso não tivesse muita relevância. Então, essa divisão tradicional da história, ela é basicamente a partir da Europa. Mas nesse momento de sociedade moderna, a gente tem, por exemplo, uma classe social muito importante, já existia na Idade Média também, que é a da nobreza. A nobreza é composta por reis, rainhas, duques, barões, e a nobreza tem a característica também dos privilégios de nascimento. Então, apenas por nascer naquela família, o indivíduo ele já tem certos privilégios diante da justiça, diante dos impostos, até mesmo questão de patrimônio, né? A pessoa já recebe aí o castelo, recebe bens, títulos, simplesmente pela questão da linhagem da nobreza. Quando se fala em nobreza também, a gente entende que no sistema monárquico, quando você tem uma sequência de reis da mesma família, isso forma uma dinastia, que é o terceiro conceito que eu trago aqui. Então, por exemplo, na Inglaterra existiam os Tudor, os Stuart. No Brasil a gente tem o exemplo da dinastia Bragança e Orleans, que é a família de Dom Pedro II, Dom Pedro I. E pode parecer que são assuntos assim muito deslocados no tempo, mas se vocês deram uma fuçada, uma olhada aí na internet, vocês vão descobrir que tem grupos monarquistas hoje, tá? Uma galera que quer que seja colocado no poder, aqui no Brasil, por exemplo, o herdeiro do Dom Pedro II. Certo? Então, essa ideia de monarquia, ela não é tão defasada assim. Inclusive, na Europa, a gente ainda tem alguns países monárquicos, né? Outro grupo social importante é o clero. Clero são as pessoas que têm cargo na igreja. Então, você pode considerar como clero o próprio Papa, os bispos, cardeais, os padres, as freiras. E na Europa a gente tinha, por exemplo, o clero católico, que é basicamente isso que eu falei, mas na Inglaterra tem, por exemplo, o clero anglicano, que ao invés de um papa tem um patriarca. Certo? A burguesia, conceito essencial para a gente entender a Idade Moderna e a passagem para a Idade Contemporânea, porque vão acontecer várias revoluções que são classificadas como revoluções burguesas, ou seja, são revoluções que ou beneficiaram a burguesia ou tiveram uma participação muito forte da burguesia. A burguesia nessa época, na passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, ela é formada principalmente por banqueiros, comerciantes e os donos das oficinas, né? Oficinas que produziam tecido, calçado, produziam as mercadorias. Então, você pode generalizar dizendo que burguesia são os empresários. E aí cabe lembrar, a burguesia tinha riqueza, a nobreza também. A grande diferença é que nesse período, a nobreza monopolizava a política. A burguesia não tinha ainda muita representação política, quase nenhuma representação política. E era uma das suas queixas, vamos dizer assim, das suas insatisfações, esse fato da burguesia não participar da política.
Esse período, então, do início ali da Idade Moderna, ele vai ser muito marcado pelo tal do Antigo Regime, que não tem nada a ver com alimentação, certo? Aqui é regime político, social e econômico. Nesse Antigo Regime tem alguns detalhes e algumas características básicas. Primeiro, na política é o absolutismo monárquico, quer dizer, os reis com poder absoluto. O rei governava basicamente de acordo com a sua vontade, sem limitação prevista na lei. E em algumas regiões vai ser muito forte, ligado com o absolutismo, a ideia de direito divino dos reis. O rei é um representante de Deus na terra, ele está ali porque Deus escolheu. Então, conseguem imaginar, né, quais as implicações disso para a sociedade, certo? Então, desrespeitar o rei seria um pecado? A divisão social ela é estamental, quer dizer, a condição de nascimento da pessoa vai determinar a sua jornada ao longo da vida, com pouquíssimas possibilidades de ascensão social. Então, alguém que nascia como um camponês raramente conseguiria ascender de alguma forma, certo? A nobreza, por exemplo, era muito fechada. Então, uma pessoa nobre geralmente se casava com outra pessoa também da nobreza. A economia era mercantilista. E esse nome foi criado depois por pessoas que criticaram essa economia do Antigo Regime, mas afirmava-se o seguinte, que na economia mercantilista o rei interferia, o Estado interferia muito na economia, seja na questão dos preços e dos impostos para importar, para exportar os produtos. Monarquia, né? Outro conceito importante. Acho que a gente já começou a falar sobre isso, mas monarquia, você tem aqui o prefixo mono, que quer dizer um. Então é uma pessoa no poder, é bem por aí. E na monarquia você tem também a questão da hereditariedade. O poder passa de pai para filho, ou filha, né? Vai depender aí da situação de cada família dinástica. E também você tem a questão da vitaliciedade, ou seja, um rei ou uma rainha, eles governam enquanto estiverem vivos ou enquanto a saúde permitir. Ou a menos que haja alguma exceção, né? Uma guerra em que o rei morre, uma deposição, mas o que está previsto é que o monarca ele governa pela vida toda. República já é diferente, porque a república ela tem, por exemplo, a questão da duração fixa. Então, o mandato presidencial geralmente é de 4 anos na maioria dos países. Outro detalhe da república é que muitas das vezes esse poder ele vai estar ligado à questão do voto. Então, você tem tanto a república presidencialista, com o presidente como chefe de governo. Em alguns casos, você tem repúblicas parlamentaristas, em que o chefe de governo é um primeiro-ministro. Guerra civil. A gente vai ter alguns momentos aí ao longo desse conteúdo do segundo ano, exemplos de guerra civil. Uma guerra civil é uma guerra que acontece dentro do próprio país. É um conflito entre forças, entre grupos, dentro de um mesmo país. O parlamento. O parlamento a gente poderia dizer que é o Congresso, certo? É um órgão do legislativo. E o primeiro exemplo assim, de um parlamento muito atuante vai ser o parlamento inglês, que a gente vai ver um pouco melhor como que ele funcionava. E o parlamentarismo é o sistema em que os parlamentares é que escolhem o primeiro-ministro, que vai ser o chefe de governo. Então, no parlamentarismo, você não tem, por exemplo, eleição para presidente, certo? E aí, mais uma vez, estamos falando de um negócio muito antigo. Não, tem gente que propõe que o Brasil passe a adotar o parlamentarismo, que o Brasil cancele esse negócio de presidencialismo. Metrópole. Ora, a gente teve aí na Idade Moderna a questão de países dominando outras regiões fora do seu país, até fora do continente. O país que está dominando é a metrópole. A região dominada é a colônia. Então, por exemplo, Portugal era metrópole, Brasil era colônia. Constituição. Constituição é o conjunto das leis de um país. Isso também é uma novidade aí da passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Essa questão de que alguns países ali na Europa Ocidental vão passar a ter uma Constituição que inclusive vai colocar limite no poder dos governantes. Por último, a gente tem aqui mais esses dois conceitos, que é o conceito de Estado e nação. Estado, com o I maiúsculo, remete a um governo que controla algum território.
Então, Estado, com a letra E maiúscula, tem muito a ver com governo. Por isso que a gente fala que algumas empresas que pertencem ao governo são empresas estatais. Nação, por outro lado, é um conjunto de pessoas que tem ali alguma afinidade, seja pela língua, seja pela cultura, seja pela religião, seja pelos três juntos. Então, por exemplo, falava-se que os judeus eram uma nação sem Estado, sem uma pátria, ali antes da Segunda Guerra Mundial. Então, eles eram uma comunidade que estava, de certa forma, dispersa, mas eles tinham essa noção de comunidade. Para ficar mais claro, o pessoal não fala em nação corintiana, nação rubro-negra. Tá? Então, são pessoas que se sentem unidas por algum motivo. Liberalismo. Esse termo gera muita confusão, porque hoje em dia tem muita gente aí que, sem entender do assunto, sem ter estudado, vai lá para o Facebook falar que é liberal e defender que o negócio certo é ser liberal. Mas liberal como? Aí, assim, de forma bem básica, só para a gente começar a entender, na política, o liberalismo tem muito a ver com as liberdades individuais. É a liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade religiosa. Então, são liberdades básicas para o indivíduo, certo? E, por outro lado, na parte econômica, o liberalismo teria a noção de que o governo deve interferir o menos possível na economia. É a tal da não intervenção estatal, que a economia ela deve ser guiada pelas leis de oferta e procura. Para vocês terem ideia do que é oferta e procura, nesse momento de pandemia, teve muita procura pelo álcool gel, então esse produto ele subiu de preço. Então, quando o produto está em falta no mercado e existe uma procura, a tendência é que o preço suba. Certinho? Então é isso por enquanto.